Graça e paz, povo de Deus. Amém? Antes da gente ler a mensagem, fique em pé no instantinho, antes da gente ler a palavra, mas eu quero começar, porque desde quando eu cheguei aqui ontem, ouvindo a palavra e recebendo da palavra, eu lembrei de uma ilustração de quando eu era adolescente. Eu não sei se vocês conhecem essa ilustração. Mas a ilustração é a história de um garotinho que ele gostava muito de barcos. E ele um dia produziu um próprio barco. Ele pegou o resto de madeira e construiu um barco lindo. E começou a brincar com o barco num córregozinho que tinha perto da sua casa. E um dia estava chovendo e o córrego estava um pouco mais cheio do que o normal. Ele começa a brincar com esse barquinho, ele soltava o barquinho e corria à frente para pegar o barquinho. Mas esse dia a correnteza estava um pouco mais rápido do que o comum. E aí ele tentou correr, mas a correnteza levou o barquinho dele. E ele perdeu o barquinho por um tempo. Meses depois, ele andando pela cidade, ele passa em frente a um lugar e ele vê na vitrine o barquinho que ele tinha construído. E tinha lá um preço no barquinho dele. Como dizer para o homem da loja que aquele barquinho pertencia a ele? O homem não ia acreditar que um menino havia feito um barquinho com tanta precisão, com tanta maestria. Então o que aquele garoto faz? Ele começa a trabalhar para juntar dinheiro para comprar aquele barco. E alguns meses se passam e ele tem o dinheiro para comprar o barco. E ele chega na loja e vai diretamente no barco e pede ao homem que quer comprar aquele barco. E aí o homem compra, vende o barco a ele, embrulhado. E quando ele sai da loja, ele rasga o embrulho, ele abraça o barquinho e diz: agora você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e eu te comprei. Hoje eu tenho uma palavra para aqueles que foram comprados 2 vezes, que são de Jesus 2 vezes. Porque Cristo olha para nós esta noite e diz: você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e eu te comprei com meu sangue. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, baseado em transformação, eu quero trabalhar sobre os princípios da transformação com os irmãos. Porque Deus é um Deus de princípios. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Desde já desculpa o meu nervosismo. Estou tenso. Romanos capítulo 12, leremos os versos 1 e 2. Amém? Achamos? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Pode sentar. A minha oração e o meu desejo neste momento, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre todos nós nesta noite, e nós sejamos tomados por um dom de discernimento, a ponto de entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações esta noite, a ponto que a gente alcance, assimile, e a partir daí isso provoca em nós transformação. Irmãos, o texto que vocês escolheram para este congresso é um texto conhecido, porém, particularmente para mim, é a carta mais difícil do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve essa carta, e Paulo agora está falando de uma nova vida, ele usa uma palavra que se torna o tema deste congresso, que é transformação. E a palavra transformação, ela significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente,
mudança de atitude, mudança de coração. Metanoia é ir além, é expandir a mente baseado naquilo que o Evangelho tem para nós. E pensando nisso, irmãos, durante todo o dia, durante todos esses meses, eu queria trabalhar com os irmãos 5 áreas da metanoia. 5 áreas que vai fazer com que, ao final desta palavra, a gente chegue à conclusão se de fato nós estamos sendo transformados, se já fomos transformados, ou se estamos muito longe de sermos transformados por aquilo que a palavra tem nos ensinado. Eu vou trabalhar com os irmãos nesta noite, e à medida que a gente for pensando sobre isso, que Deus fale, que vocês não ouçam a minha voz, que vocês ouçam a voz do Espírito Santo, ministrando ao seu coração essa noite. Eu quero falar sobre caráter, eu quero falar sobre ambições, eu quero falar sobre motivações, eu quero falar sobre medo e quero falar sobre coração. Nós vamos pensar juntos esta noite sobre essas 5 áreas onde tem que existir a metanoia, para que de fato a gente seja alguém nascido de novo e alguém que transmita na sua essência a essência do Cristo. Então, pensando sobre a primeira área da metanoia, porque metanoia significa que ela vai exigir da gente uma mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade é muito mais do que mudança de comportamento. Vou falar isso daqui a pouco. Mas antes de entrar no primeiro ponto chamado caráter, eu queria que você pensasse por um momento. Que tipo de homem você tem sido depois que você teve um encontro com Cristo? A sua família, ao olhar para você, consegue amar a Deus só pelo fato de conviver contigo? Os seus filhos, os seus amigos, a sua comunidade de fé, ela consegue desejar Deus pelo fato de conviver com uma pessoa como você? Vou mais além. Se hoje você fosse alguém que não conhecesse Jesus, você gostaria de ser evangelizado por um crente igual a você? Hoje, se você não conhecesse a graça de Deus, você gostaria de se encontrar com um cristão igual a você e ser evangelizado por alguém que fale do amor e da graça de Deus como você é hoje? Se a tua resposta for sim, Deus te abençoe. Se a tua resposta for não, que Ele nos ajude hoje a ter uma mudança de atitude. Então, pensando nisso, eu gostaria de trabalhar com os irmãos essa primeira área que se chama caráter. O caráter, ele nos faz pensar em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que a gente já conhece. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Entenda o seguinte, irmãos. O Evangelho não é uma questão de mudança de comportamento. O Evangelho é uma questão de nova natureza. Não adianta mudar o comportamento se não houver mudança de natureza. Por quê? Porque quando o Evangelho chega até nós e nos alcança, ele nos faz uma nova criatura. Ele não aproveita nada do que era velho. O Senhor não é um Deus que promove reforma. O nosso Senhor é um Senhor que promove transformação. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que Evangelho não é uma questão de mudança de comportamento. Porque mudar comportamento é pertencer a uma instituição chamada igreja. Agora, quando muda-se a natureza, você se torna igreja. E tornar-se igreja é muito mais do que seguir comportamentos. Pensa comigo em Lucas capítulo 15. Quando a gente olha Lucas capítulo 15, o filho pródigo, a gente vê 2 cenas ali, do filho que pede a herança e vai embora, e do filho que fica. Correto? O filho que vai e quebra a cara lá e gasta tudo que tem uma expressão em Lucas capítulo 15, que diz assim: e tendo caído em si, ele diz: quantos trabalhadores
na casa de meu pai é tratado melhor do que eu estou sendo tratado. Ele diz: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra os céus, contra ti já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Esse menino que sai já não é mais o menino que volta, porque agora, desconstruído na sua identidade, ele volta para o pai para ter a sua identidade restaurada. Ele entendeu o que é a mudança de natureza. Agora preste atenção comigo no filho que fica. O filho que fica, quando descobre que o irmão mais novo volta e há festa na sua casa, ele não entra na sua casa, não é isso que acontece? Ele pergunta: o que está acontecendo aí? E um dos jornaleiros, dos empregados, dizem: olha, o teu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Ele se recusa a estar na festa do irmão que gastou toda a fortuna, a herança por parte que o pai deu. Ele se recusa a estar, o pai sai. E qual é o discurso daquele rapaz? Pai, todo o tempo eu trabalhei com você e você não me deu um carneiro para que eu festejasse com os meus amigos. Presta atenção no discurso dele. Ele diz que precisava de um carneiro para festejar com os amigos. O pai estava incluído no rol de amigos dele. Para ele, o pai nunca foi amigo. O pai era alguém que ele precisava continuar servindo e trabalhando certinho. Ele entendeu o que era o comportamento do serviço, mas nunca conheceu a natureza da intimidade. Por quê? Porque mais importante do que trabalhar para Deus é começar a notar o trabalho que Deus está promovendo em você. Por isso que a questão do Evangelho não é uma questão de comportamento, é uma questão de nova natureza. E aí, quando a gente pensa nisso, a metanoia, que é essa mudança de mente, ela tem que provocar em nós uma consciência de que o nosso caráter tem que ser forjado na natureza da intimidade, não no comportamento do serviço. Você pode ser um bom trabalhador, você pode ser um bom obreiro, você pode ser um homem responsável nas suas atribuições como marido, como pai, como chefe de família. Você pode ser alguém que cumpre todo o cargo que te foi confiado na igreja, mas se isso não passa apenas de uma atitude comportamental, isso não tem fruto algum. Agora, se você é um bom pai, se você é um bom cristão, se você é um bom chefe de família, se você é um bom amigo, porque você tem a consciência de que a tua natureza foi transformada, você está vivendo uma metanoia. Portanto, só haverá metanoia se houver mudança de caráter. Caráter não é fazer apenas o que é certo. Caráter é fazer o que é certo, porque o nosso Cristo é certo. É ser imitador dele em todas as suas instâncias. O segundo ponto fala de ambições. Quando a gente muda a nossa mentalidade, as nossas ambições em Cristo passam a ser outras. Quando você pega um apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, verso 24, quando ele reúne os presbíteros em Éfeso, e ele está falando da partida dele, que os presbíteros não mais veriam, ele começa a ensinar os presbíteros, eles dizem: durante 3 anos e meio, eu nunca deixei de anunciar vocês dos conselhos de Deus. E ele vai falando sobre aquilo, e aí depois ele fala assim: agora eu não sei o que me está proposto, senão o que o Espírito de cidade em cidade me revelou, que haverá prisões, tribulações. Mas aí em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando a gente tem uma mudança de mente, as nossas ambições passam a ser outras. Qual é a ambição de quem tem uma metanoia, uma transformação de mente? Ter por precioso aquilo que recebeu de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está tão interessado em usar Deus para ter coisas, que nós já perdemos a essência do que é ser usado por Ele. As nossas ambições são outras. Você imagina
pensa você e eu como homem, e pensa na sua comunidade de fé. Todas as vezes, ou quase sempre, que as pessoas falam em bênçãos, elas estão relacionadas às coisas materiais. Deus tem me abençoado muito, e depois dessa frase, desse discurso, de que Deus tem me abençoado muito, vem uma sequência do discurso relacionado a alguma coisa material. Deus tem me abençoado muito no meu trabalho, Deus tem me abençoado no trabalho que eu tenho exercido na igreja, Deus tem me abençoado porque Ele tem aberto as portas, Deus tem suprido as minhas necessidades. Então, todas as nossas colocações estão voltadas quase sempre a coisas materiais, mas quando a gente sofre uma metanoia, a gente anda com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. E aí, as coisas deste mundo já não passam a ser prioridades para a gente, porque a prioridade para a gente é o viver em Cristo. Quais são as suas ambições? Ter uma conta bancária melhor? Quais são as suas ambições? Terminar a sua casa, trocar o seu carro? Quais são as suas ambições? Estruturas? Porque quando a gente sofre uma metanoia em Cristo, as nossas ambições se resumem tão somente em estar no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, aprende a viver em qualquer situação. Sem estar abatido, sem ter necessidade. Em tudo e em todas as coisas estou suprido, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a metanoia não nos alcançar nas nossas ambições, nós nos tornaremos um religioso com as nossas ambições disfarçadas em discursos evangélicos. Porque, irmãos, eu nem ia usar esse versículo agora, mas abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Alguém que achou pode ler para mim aí em alto e bom som? Entende isso? A vós foi dada a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Sabe o que Paulo está nos ensinando através de Filipenses? Você recebeu um presente de Deus. Qual é o presente? Sofrer por ele. Se o momento que você está atravessando hoje, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vida pessoal, está diretamente relacionado ao sofrimento por amor a Cristo, isso é uma graça que nos foi dada. Porque quem tem metanoia está pronto não somente para ser abençoado, está pronto também para sofrer. Você está pronto para sofrer pelo Evangelho? Você está pronto a dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro, mas por amor ao Evangelho estou disposto a sofrer. Porque a vós foi dada a graça, isso é graça, não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. E aí, as nossas ambições se resumem a o quê? A fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu vim do Rio de Janeiro. Nossa viagem, que deveria durar 4 horas, durou quase 8. E a gente estava lá na estrada, enfrentamos acidentes, enfrentamos chuva. Mas quando eu cheguei a este lugar, Mauro ainda falou, a gente vai pegar um pedacinho de estrada de terra, e a gente aqui feliz da vida chegando, Davi e eu. E quando eu cheguei a este lugar, que eu pude estar ali dentro, eu falei, Senhor, muito obrigado pela graça de poder viajar durante todas essas horas para compartilhar do seu Evangelho. Como isso é doce, como isso é bom, como a minha ambição hoje se resume a fazer a vontade de Deus. Deixa eu te contar uma história e deixa eu abrir um pouco o meu coração para você nessa noite.
Eu sou alguém que meu irmão me conhece, meus irmãos me conhecem. Eu sempre gostei muito de estudar. Muito. E eu tinha planos de ir fazendo cursos. E aí eu comecei indo para o seminário, fui para o seminário. Quando terminou o seminário, eu passei um tempo sem estudar, depois voltei a estudar. Aí fiz uma primeira formação universitária. Fiz a segunda formação universitária, que eu estou me formando esse ano. E eu já estava com um plano de 2021 começar a próxima. Eu todo bobo, tudo dando certo. Eu falei, já fiz a terceira, estou concluindo a terceira, vou para a quarta formação universitária. Cheio de planos. Falando com a minha esposa, falei, 2021, vou começar o último curso universitário e vou estudar durante mais 5 anos, mais 6 anos, e aí a gente fecha esse ciclo, e aí a gente vai começar a cuidar da gente. Estava eu em casa, 3 semanas atrás, terminando o meu trabalho de conclusão de curso. Terminei, enviei o trabalho à faculdade. Quando eu vou me deitar, Deus fala no meu coração: você já fez o que você queria, agora é hora de fazer o que eu quero. Você não vai mais estudar para você, você vai estudar para cuidar da minha igreja. Eu falei isso ao meu filho mais velho. Meu filho mais velho vai fazer 30 anos em fevereiro. Ele virou para mim e falou assim: como é que isso funciona na sua cabeça? Você já tem tudo planejado. Como é que isso funciona na sua igreja, na tua cabeça? De abrir mão de um sonho que você tem, por você, essa foi a palavra que ele usou para mim, por você acreditar que Deus falou para você que agora não é hora mais de fazer isso e que agora você vai cuidar da igreja. Eu citei Romanos capítulo 12 para ele. Eu falei para ele: Michel, meu filho, eu tinha um plano para mim, meu planejamento era excelente para mim. Mas quando Deus, Ele diz que eu posso abrir mão de um sonho que eu tenho para viver aquilo que Ele quer, isso é extraordinário. Porque se o que eu planejei para mim era bom, e Ele me faz um caminho mais excelente, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, meu filho. A minha vontade pode ser agradável, mas nunca será perfeita. A minha vontade pode ser boa, mas nunca será perfeita. Mas a vontade de Deus vai ser sempre boa, perfeita e agradável. E quando você entende isso, você começa a mudar as suas ambições. Porque a tua ambição começa a ser maior. Qual é a ambição maior? É você ter a consciência de que você foi chamado para trilhar um caminho mais excelente. Desconstruir, irmãos, eu não sei o que vai acontecer em 2020, em 2021, em 2022, eu não sei. Mas eu posso dizer para vocês hoje que em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Sabe por quê? Porque seguir a Deus faz a gente abrir mão das nossas ambições, para que o propósito de Deus se cumpra naquilo que Ele nos chamou a fazer. Terceiro ponto são as nossas motivações. Eu falei lá no começo que a metanoia, ela mexe com as nossas motivações. E aí a gente entende que mais importante do que fazer para Ele é o que Ele está fazendo em nós. Pensa você, quantas vezes talvez você tenha pensado, porque esse ano a gente vai fazer isso, nós vamos realizar, nós vamos fazer isso, vamos trabalhar nisso, esse é o nosso planejamento. Planejar não é errado, mas vai chegar uma hora que irremediavelmente o Espírito Santo vai perguntar para você: você está trabalhando muito para mim, né? E você vai dizer todo satisfeito: é, Espírito Santo, eu estou. E aí ele vai te fazer uma segunda pergunta: e o que eu estou fazendo em você? Porque mais importante do que trabalhar para Deus é perceber o que Ele está trabalhando em nós. Mais importante do que meter a mão para fazer é se permitir que Ele faça em nós. Porque, como dizem os nossos pastores, primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. E aí você entende que aquilo que nos move
é maior do que aquilo que nos envolve. Você entende e eu entendo que aquilo que me move vai ser sempre maior do que aquilo que me envolve. Portanto, vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, e o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos todo o embaraço e olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a minha motivação não for Cristo, toda a motivação fora dele se perde. E aí eu aprendo uma coisa: a metanoia gera em mim um chamado. Agora eu preciso falar sobre isso com vocês. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença do voluntário para o vocacionado? Que o voluntário cansa. O voluntário é aquele que bate nas costas e diz assim: estamos juntos, conta comigo, nós vamos lá. O voluntário, ele está contigo até quando aquilo que ele faz contigo não atrapalha os propósitos dele. Mas o vocacionado não. O vocacionado, ele pode estar cansado, ele pode estar ferido, ele pode estar confuso, mas ele não abre mão do que foi chamado a fazer. Você entende isso? Deixa eu te contar uma segunda ilustração, que eu amo essa ilustração, para você entender quais são as nossas motivações. Talvez você conheça ela, e se você conhecer, você vai vibrar comigo e vai lembrar disso. Conta-se a história de um soldado, irmãos, que ele lutava todas as guerras para o seu rei. Todas as guerras ele enfrentou e lutou com o seu rei. Na última guerra que ele havia lutado, ele havia se ferido muito. E ele ficou lá no hospital de campanha. E aí o general do exército chegou perto dele, viu que ele estava muito ferido, elogiou o embate dele, a coragem dele. E ele falou alguma coisa para o general e disse o seguinte: olha, general, você sabe o quanto eu fui fiel a este exército, o quanto eu já lutei por esse exército, o quanto eu sangrei por esse exército, mas agora eu quero te fazer um pedido. Eu estou cansado de lutar. Eu estou ferido por lutar. Eu quero que o Senhor me dê uma morte digna de um soldado. O general olha para ele e diz para ele: eu não tenho o poder de te matar, embora o teu pedido seja razoável, mas eu vou pegar o nosso melhor mensageiro e vou mandar uma carta ao rei. E o que o rei disser, se o rei autorizar que você tenha uma morte digna de um soldado, nós te mataremos com todas as honrarias. O general assim o fez, pegou o seu melhor mensageiro, o melhor cavalo, e esse homem saiu da área de batalha e foi até o rei. O rei pega a carta do general, lê a carta do general, anda para um lado e para o outro. Daqui a pouco o rei pega um outro papel, escreve, coloca o selo real e diz: entregue isso na mão do soldado. E assim ele faz. Ele retorna, ele vem, automaticamente, sem falar com o general e com ninguém, aquele mensageiro salta do cavalo, entra no hospital de campanha, vai na enfermaria onde o soldado está deitado, e ele diz: o rei mandou te entregar isso. O soldado pega aquela carta, abre a carta, como que um milagre. O soldado se levanta, bota a armadura dele de novo, vai até o general e diz: eu estou pronto para a guerra. Ninguém entende o que fez aquele homem mudar de ideia. Os curiosos automaticamente vão correndo à enfermaria dele, e lá está a carta do rei. E na carta do rei estava escrito o seguinte: mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sangrando, o seu rei precisa de ti para vencer a guerra. Você entende isso? Não importa as dores que você e eu estamos vivendo, não importa a ferida que a caminhada do ministério ou da nossa vida está nos causando, mesmo ferido, é hora de botar a armadura, porque o rei precisa de nós para ganhar essa guerra. Se a guerra é dele, a vitória é dele, e nós somos seus soldados. Amém? O quarto ponto fala sobre medos. A metanoia faz a gente superar os nossos medos
E qual é a base bíblica que eu tenho para isso? A base bíblica que eu tenho para isso é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria parar um pouco nesse ponto, antes de ir para o quinto e último ponto. Eu queria que você entendesse comigo o que é medo. O medo, ele faz a gente transferir responsabilidades. Entenda isso em nome de Jesus. Isso é desde o Éden. Sabe o que é transferência de responsabilidade? É não assumir os erros e culpar os outros pelos erros que cometemos. Eu queria te fazer uma proposta essa noite. Eu queria desafiar a você a não mais chamar pecado de problema. Por que isso, pastor? Porque a gente diz hoje, a gente olha para os pecados que temos e digo, eu tenho um problema. E eu trato o pecado como se fosse um problema, e eu suavizo em relação ao pecado. Eu preciso ser radical em relação ao pecado. Eu tenho um problema, eu não sei falar com as pessoas, não. Eu tenho um pecado, eu não tenho domínio próprio. Eu tenho um problema, eu sou muito esquentado. Não, eu tenho um pecado, eu não sou controlado pelo Espírito. Quando a gente para de chamar pecado de problema, a nossa mudança de mente faz tratar o pecado como pecado. E uma vez tratando o pecado como pecado, a nossa estrutura começa a assumir uma estrutura de santidade. Os homens não estão estudando sobre santidade? Vocês sabem muito melhor do que eu o que eu estou falando nesse momento. A gente precisa encarar, porque falta de unidade não é problema, é pecado. Falta de liberalidade não é problema, é pecado. Falta de compromisso não é problema, é pecado. Falta de organização não é problema, é pecado. Quando a gente começa a chamar pecado por pecado, a gente começa a ter uma atitude de santidade diante daquilo que a gente antes encarava como um problema. A gente precisa entender isso essa noite. E a gente precisa fazer uma análise na mudança de mente e dizer, quais são os pecados que eu tenho, que até hoje eu tenho tratado como problema. Porque só tem uma maneira de tratar pecado, é confessando. Tiago capítulo 5, verso 16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A última parte do versículo a gente conhece. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Antes da oração do justo poder muito em seus efeitos, ela só tem efeito quando há confissão. Confessai as vossas culpas. Quando um ora pelo outro e são curados, aí sim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando a gente olha os nossos medos e começa a dar nome aos pecados, a tratar com transparência e parar de transferir responsabilidade. Eu sou assim porque o pastor é assim, eu sou assim porque minha mulher é assim, eu sou assim porque o meu patrão é assim, eu sou assim porque a vida foi dura para mim. Quando eu paro de transferir responsabilidades e assumo a responsabilidade, eu estou pronto para receber uma transformação de mente. Vocês estão entendendo? Amém? O Senhor está falando com alguém aqui essa noite? Então deixa eu ir para o último ponto. E o último ponto fala de coração. Provérbios capítulo 23, verso 26. Diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Metanoia significa mudança de mente e mudança de coração. Mudança de mente e mudança de coração significa transformação. É o tema do nosso congresso desse ano. Transformação. E a melhor maneira de demonstrar transformação é liberando perdão.
E o que é liberar perdão, pastor? Talvez você nunca tenha escutado o que eu vou te falar essa noite. Liberar perdão é dar ao outro a chance de errar contigo novamente. Como assim? Perdão é dar a chance ao outro de errar contigo novamente. Você já errou com Jesus hoje? Você já errou com Jesus hoje? Sabe o que vai acontecer amanhã? Ele vai te dar a chance de você errar com Ele novamente. E aí, perdão é a gente olhar o outro e conseguir enxergar o outro além da aparência e da atitude dele. Queria que vocês olhassem para mim essa noite, para vocês entenderem. Eu já contei 2 ilustrações e agora eu quero fazer uma terceira coisa essa noite. Quando vocês olham para mim, tênis, calça jeans, uma camisa preta, relativamente vestido, decentemente, sim ou não? A maioria de nós estamos vestidos decentemente. Vocês conseguem olhar para mim e ver alguma coisa demais? Conseguem olhar para mim e ver alguma coisa demais? A maioria de nós é exatamente assim. Você olha e não vê nenhuma coisa demais. Mas talvez você nunca imaginou como eu cheguei aqui por dentro. E eu vou te mostrar como na minha veste, embora eu esteja decentemente vestido, eu passei o tempo todo no meio de vocês, dessa maneira. Você não me conseguiu me enxergar por dentro, porque a minha aparência escondeu que eu estava destruído por dentro. Metanoia é quando eu tenho a direção do Espírito para olhar a você além da aparência. E ao te ver destruído, está disposto a te estender a mão e dizer: ninguém será deixado para trás. Nós cuidaremos de você. Nós cuidaremos das suas feridas. Porque mais do que estar bem vestido por fora, nós queremos você revestido por dentro. Vamos ficar de pé? E se a proposta é essa noite de transformação, eu queria te convidar para que você orasse com alguém essa noite. Você não conhece o interior do seu irmão. Você talvez conheça algumas guerras pelas quais eles têm passado. Mas eu queria que você se juntasse a alguém essa noite. E que você orasse pela vida desse irmão como se você estivesse orando pela sua própria vida. Que você estivesse intercedendo pela vida desse irmão como você estivesse intercedendo pela sua própria vida. Ele não precisa te contar pelo que ele está passando. Ele só precisa que você se aproxime dele, ore por ele, clame por ele. E interceda pela vida dele como se você estivesse intercedendo pela tua própria vida. Interceda pelo caráter dele como se você estivesse intercedendo pelo teu caráter. Interceda pelas ambições dele como se você estivesse intercedendo pelas suas ambições. Pelas motivações dele como se você estivesse intercedendo pelas suas motivações. Aí, irmãos, quando você ora por mim, quando nós oramos um pelos outros, sabe o que acontece? Nós somos curados pelo perdão. É isso que o Senhor quer promover na gente. Deus quer tirar o nosso farrapo interior e nos revestir de alguém que é curado pelo perdão. Porque quem muito ama, diz Jesus, muito perdoa. Alguém que está disposto a sofrer
uma metanoia. É alguém que está disposto a interceder, a orar, a clamar, a pedir pelo outro, como se estivesse pedindo para você mesmo. Vamos lá, Ministério de Louvor, vamos. E a gente precisa entender isso. Nessa noite, irmãos, o Senhor me tirou lá do Rio de Janeiro para dizer para vocês que foram comprados, que pertencem a Ele 2 vezes. Para dizer assim, promova a transformação em portas abertas. Promova a transformação nos lares de vocês. Seja alguém que esteja pronto para responder a cada um que perguntar qual é a esperança da vocação que está em vocês. E vocês podem dizer, eu era alguém que era destruído por dentro, mas hoje sou alguém curado, transformado e alcançado pela graça do Pai. Amém? Vamos louvar o Senhor e que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo ainda continue ministrando, porque a ministração começou aqui, mas o que Ele tem para falar contigo vai depois que o culto acabar. Depois que você for deitar, depois que você estiver no seu momento a sós com Ele, Ele vai ministrar algo que vai além dessa reunião de celebração. Louvamos ao Senhor, agradeço a oportunidade.